Glória a Deus, amigos de casa, bom dia. Não sei que horário você vai estar assistindo essa programação através das mídias sociais, né? Mas para nós aqui é a Santa Ceia do mês de novembro, segundo domingo, né? Irmãos, nós estamos já, hoje é segundo domingo, nós estamos nessa proposta, nessa campanha do Volta para a Corrida. Existem pessoas, irmãos, que elas não perceberam, mas elas pararam o tempo. Se você parou de buscar a Deus, as coisas de Deus também para você vai parar. Hoje nós vamos ver aqui Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo de número 50. Nós vamos ver desse personagem bíblico que ele tinha tudo para parar, para desistir, para desanimar. Às vezes você tem até motivos, né? Mas a fé, pessoal, é quando nós olhamos além das evidências iniciais, né? Além do que você está vendo. Às vezes o que você está vendo está te desanimando, mas aquilo que você crê no seu coração que alegra você, que estimula você a continuar a caminhar em nome de Jesus, né? Marcos capítulo 14, o versículo número 50 e 51. Então vamos lá, Mateus, Marcos, segundo Evangelho, capítulo 14, versículo 50. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó: então deixando, todos fugiram, e um jovem o seguia envolta em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Então, nos aconteceu um fenômeno quando prenderam Jesus. Tinha um rapaz, né, que pela sua decisão ali, provavelmente não era de maioridade, era um garoto novo, irmãos. Ele estava lá em volta de a Bíblia fala em volta de um lençol, ele estava nu, né, enrolado nesse lençol, naquele tumulto todo que prende Jesus. Alguém vai e tira o lençol dele, e a Bíblia fala que ele foge, ele corre nu. Pastor, mas o que isso tem de relevante, irmãos? Você vê, irmãos, que o Marcos, quando ele escreve o livro, né, ele retrata ele na terceira pessoa. Está falando de Marcos. O livro de Marcos, irmãos, parece que é o mais bagunçado possível. Por quê? Porque ele já começa, pessoal, ele fala dele nesse incidente na terceira pessoa, né? Mais desorganizado. Ele já começa ele se refere a Jesus como filho de Deus, servo, sofredor, modelo, né? Então, ele não foi um discípulo de Jesus. Ele escreve esse livro colhendo informação daqui, colhendo informação dali. Ele é o mais curto deles, né? E ele começa já falando de João Batista. Aí de João Batista ele vai para a tentação de Jesus, né? Ele não tem aquela base de fazer sobre a genealogia, sobre o nascimento, o anúncio do anjo falando com a Maria, nem falando com Isabel, né? Então nós vamos estudar sobre ele hoje. No Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos capítulo 12, versículo de número 11. Atos 12. Você está em Marcos, Lucas, João, Atos. Atos capítulo 12, versículo de número 11. Capítulo 12, versículo 11 de Atos. Amém? Diz assim, ó: e Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então preste atenção, irmãos, né? Nós, aqui no Brasil, por exemplo, a pessoa que não cometeu crime, digamos assim, na esfera civil, ela só vai presa por duas condições, né? Ou ela é um depositário infiel, né? Por exemplo, você financia o carro, some aquele carro, o carro é financiado, ele é alienado ao banco, o depositário fiel, isso é prisão, e questão de pensão alimentícia, né? Mas imagine você, as pessoas de bem falam: pastor, eu não fui preso. Graças a Deus, você não conhece esse ambiente de prisão. O Pedro estava preso. E qual que era
você está lá privado da sua liberdade, privado do seu direito de ir, de vir. O Pedro era casado, irmãos. Você está preso, você logo, quando recebe o alvará de soltura, autorização de se ir embora, você quer chegar, você quer encontrar a sua esposa, você quer encontrar os filhos, você quer dar um beijo nos filhos, um beijo na esposa, você quer encontrar as pessoas que você ama. O Pedro foi diferente, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que logo que o anjo tira ele lá da prisão, ele não vai para a casa dele. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, irmãos, versículo 12: considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, e onde muitos estavam reunidos e oravam. Irmãos, a pessoa, quando é dirigida por Deus, por mais que ela programe o dia de amanhã, ou ela programe o seu itinerário, a sua rotina, é Deus que dirige, é Deus que faz a obra acontecer. O Pedro não foi para a casa dele, foi para a casa de Maria, que era mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Essa pessoa que nós estamos falando, que escreveu o livro de Marcos, era um nome composto, Então acontece o seguinte, pessoal. Imagina, pessoal, que se fosse o seu caso, eu quero encontrar minha família. Aí o Espírito Santo leva ele lá para a casa de João, chamado Marcos, porque eles estavam reunidos e oravam, Então as coisas de Deus não são coincidência. Aí no versículo 25 diz assim, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então, na primeira viagem missionária acontece o seguinte, irmãos: quando o Paulo, que a Bíblia fala aqui no nome de Saulo, ele vai na viagem missionária com o Barnabé, ele leva esse garoto. Por quê? Porque acreditava nele que ele seria, irmãos, um pupilo, seria, por ser jovem, uma promessa, Ele é uma promessa, jovem, então vamos levar ele para aprender conosco como é que se faz missão, como é que se faz a coisa. Levaram ele lá junto. No capítulo 13, no versículo de número 1, diz assim, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Então nós estamos falando de uma igreja que era top das galáxias, como nós dizemos, porque a Bíblia fala que lá na igreja de Antioquia havia profetas e doutores, irmãos. É uma igreja que é um nível diferenciado, tinha profetas e tinha doutores. Aí no versículo de número 2 diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, nos acontece que as coisas de Deus, elas não são coincidência. Mesmo essa igreja de Antioquia, havendo profetas e doutores, irmãos, a Bíblia fala que eles estavam servindo o Senhor, e aí o Espírito Santo falou com eles: separa o Barnabé e o Saulo para a obra que eu os tenho chamado, Então, irmãos, mesmo Deus falando com eles, olha o versículo 3: então jejuando, orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então existem muitas pessoas, irmãos, que elas às vezes são aventureiros, às vezes até dentro da igreja a pessoa se aventura a mudar de cidade, se aventura a mudar de emprego, por mais que Deus tinha falado, irmãos, o versículo 3 fala que eles foram jejuar e orar para Deus confirmar. Não foram aventureiros, para a obra do ministério, e despediram eles, para que eles fossem, Então não foi uma coisa sem pensar, não foi uma coisa da cabeça deles. Existem pessoas que colocam uma ideia fixa na cabeça e mentira. Às vezes a pessoa cisma com alguma coisa. Nós não temos que cismar com nada, nós temos que seguir a obra de Deus na nossa vida em nome do Senhor Jesus. Aí o versículo 5 diz que o chamado era de Barnabé e de Saulo. Aí o versículo 5: chegamos a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinha também a João como cooperador. Esse João, nós vimos que o nome composto era João Marcos, Então João Marcos era uma espécie de cooperador, de obreiro
às vezes aquela que ninguém quer fazer, né? Então, irmãos, a pessoa que não serve, que ela não é serva, ela não serve para nada, porque o servo tem que estar para servir, né? Em nome do Senhor Jesus. No versículo 13 diz assim: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Pergue da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, logo lá no começo, irmãos, na primeira viagem missionária, acontece que o João, chamado Marcos, fez o seguinte, irmãos: ele vai e aparta deles, ele não quer ficar, mas ele vai embora, né? Acontece o seguinte, pessoal, que talvez ele não aguentou lá o compromisso, não aguentou lá a quantidade de cobrança, não aguentou pressão. Quem aguenta pressão será colocado em grandes lugares, né? No nome do Senhor Jesus. Mas aí ele vai e volta para trás, pessoal. Toda pessoa, irmãos, que ela desiste, como nós vimos na semana passada, ela tem a vida toda para se lamentar, ela tem a vida toda para reclamar, pessoal. Por quê? Porque ela não acreditou, ela não insistiu, não foi, né? Então veja que na primeira viagem não vai, estava lá no começo da igreja, a igreja estava gatinhando, a primeira viagem missionária, talvez ele não achou lá confortável, as condições não eram de acordo com o que ele imaginava, o que ele pensava, ele vai e desiste, né? Aí aqui no capítulo 15, pessoal, que começa a nossa mensagem, isso aqui é uma introdução para você situar, capítulo 15, versículo 36. Capítulo 15, versículo 36. Vamos lá. Diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João chamado Marcos. Então, irmãos, veja que depois que eles fizeram a primeira viagem missionária, o Paulo sentiu no coração: vamos lá, voltar lá, para nós confirmarmos como está a fé dos nossos irmãos. A função de um missionário é essa, irmãos, né? O missionário vem no lugar, ele lança a doutrina, daqui a pouco ele vai colher os testemunhos de pessoas curadas, libertas, abençoadas. O Paulo falou: vamos fazer a nossa segunda, devido ao sucesso da primeira. Ele falou assim: vamos visitar e ver como que está, reafirmar, né, a fé dos nossos irmãos. Aí a Bíblia fala que o Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João chamado Marcos, né? Então, uma das características de Paulo, irmãos, era a sua impulsividade. Olha o versículo 38. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Paulo falou: não, ele não vai conosco, porque ele nos abandonou na primeira. Quem garante que ele vai concluir a segunda? Eu não quero esse cara comigo, não. Ele não vai, ponto, né? E aí diz a Bíblia, irmãos, que naquela época, o versículo 39, e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então, irmãos, o Barnabé acreditava no menino, irmãos, que era uma promessa, era um futuro. Então, houve tal contenda entre eles, que se apartou um do outro, né? O Paulo pegou Silas, que você sabe que chegou naquele episódio lá que eles foram presos lá perto da meia-noite. Paulo e Silas orava, e o Barnabé pega o Marcos e navega para Chipre. Eles vão para a reta oposta, vão para outro lugar. Então imagina se fosse você, irmãos, o Paulo se destacando, se despontando como principal líder da igreja. Eu vou fazer o quê? Às vezes a pessoa fala: vou me matar, eu não posso viver, eu não vou congregar mais na igreja. Por quê? Porque o principal posto da igreja não me quer eu, porque eu cometi um erro, cometi um deslize no primeiro, eu não fui, e agora eu não posso estar na segunda. Eu tinha tudo para desistir, também não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de crente, e dessa forma, o que você faria, irmãos? A Bíblia Sagrada diz, irmãos, no capítulo 16, no versículo de número 7, diz assim, e quando chegaram a Mísia, intentava ir para Bitínia,
mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Micília, descer a Troade. Então você vê que mesmo sendo Paulo, irmãos, tudo que ele quis fazer, nem sempre ele pôde. Porque quem dirige a nossa vida é Deus. A Bíblia fala que, se falando de Paulo, mas ele queria, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Deus não permitiu que ele fosse, porque aquela obra não era para ele, talvez fosse para outro, né? Então você vê que nós temos aqui buscar a direção de Deus. Às vezes tem pessoas que ficam chateadas, magoadas, porque não foi do jeito que eu queria. Irmãos, é do jeito de Deus, é Deus que dirige, Ele é Senhor. Nós temos que colocar a nossa vida no altar de Deus, falar: Deus, toma conta, o Senhor fique à vontade em nome do Senhor Jesus. Em Colossenses capítulo 4, irmãos, você vê que o tempo passou-se talvez ali décadas, anos, né? Colossenses capítulo 4, versículo de número 10. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Abra lá. Capítulo 4, verso 10. Quando Paulo, irmãos, ele escreve essa carta, pessoal, essa carta de Colossenses é uma carta coletiva, é para toda a igreja. Ele escreve essa carta aos Colossenses. A Bíblia fala que ele estava com Timóteo junto com ele, né? E aí, irmãos, a Bíblia diz aqui no capítulo 4, versículo de número 10, diz assim, Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento. Se ele for ter convosco, recebei-o. Então Paulo fica preso, irmãos, na sua própria residência, lá em Roma. E aí, irmãos, a Bíblia fala que ele começa a escrever as cartas para as igrejas. E quando ele começa a escrever as cartas para as igrejas, ele faz a confissão aqui, no versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, nos saúda. Aristarco está mandando um abraço, está mandando um ok aí, a paz do Senhor para vocês. Eu não sei como que era o cumprimento daquela época. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca da qual já recebeste esse mandamento. Se ele for ter convosco, recebei-o. Então Paulo está endossando agora, falou assim: olha, se o sobrinho de Barnabé, que é o Marcos, o João chamado Marcos, a mesma pessoa, for aí, recebe ele, né? Como eu já dei mandamento para vocês. Agora Paulo está endossando. Por quê? Porque ele mostrou, pessoal, com o tempo amadureceu, né? Aquilo que você queria quando você tinha 20 anos é diferente do que você queria quando você tinha 30, quando você tinha 40, mais diferente ainda, né? As nossas prioridades vão mudando com o decorrer do amadurecimento. Um garoto de 20 anos, às vezes, ele já está querendo ali firmar a sua profissão, está querendo constituir família. O de 30, às vezes, já tem até filhos, está querendo estabelecer, ter sua casa própria, quantidade de filhos, já está pensando um pouquinho mais na razão, não na paixão. Ele fala: agora eu tenho responsabilidade com mais alguém, agora eu não posso anoitecer e amanhecer e fazer o que eu quero. Um garoto de 40, pessoal, né, que ele já está mais pé no chão, ele já pensa mais, já está mais maduro, né? E agora a Bíblia fala que o Paulo endossa, quando recebe aí, sobrinho de Barnabé, quando for ter com vocês, você recebe aí. Então você vê, irmãos, que vale a pena permanecer, vale a pena persistir, vale a pena continuar. Às vezes, por muito menos, irmãos, tem pessoas que saíram da igreja. Eu não digo só a nossa igreja, de um modo geral. As pessoas estão perdendo, irmãos, o grande avivamento que Deus vai dar na nossa nação, que vai dar no mundo todo, através de nós, em nome de Jesus. Nós, que eu digo, é a pessoa que se prepara, a pessoa que se consagra, que busca de Deus, fala: Deus, em nome de Jesus, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero orar, eu quero interceder, eu quero prosperar, eu quero financiar a obra de Deus no mundo, em nome do Senhor Jesus. Você não fica feliz, irmão? Você está assistindo o programa do Show da Fé, todo dia chega testemunho de pessoas. Tem até um país que é do Oriente Médio, que nós não podemos falar o local, até por questão de segurança, que é um país intitulado Os Bebês da Graça. Tem vários testemunhos de mulheres, senhoras que não
de engravidar e através da nossa página social lá, das nossas mídias sociais, nossa página na internet lá, pedir oração, dar testemunho. Você fala, poxa vida, eu sou responsável por isso através da minha fidelidade, do meu patrocínio, do meu dízimo, da minha oferta em nome do Senhor Jesus. Então continua, pessoal, em nome de Jesus. Você vê que eu tenho usado na aviação civil. Tem dia que é céu de brigadeiro, mas tem dia que vai estar nublado. Mas nós temos que perseverar, permanecer, continuar em nome de Jesus. E não parou por aí. 2 de Timóteo, capítulo 4, agora é uma carta pessoal, né? O 1 e 2 de Timóteo é uma carta particular de Paulo. O Paulo falou, bom, já que o Barnabé, ele foi e preparou o João Marcos, que por ser jovem é o futuro da igreja, o Paulo acreditava que o Timóteo, por ser filho dele na fé, iria seguir os seus passos, iria continuar a obra dele, a missão dele aqui na terra, né? Por isso que ele confidenciou tantas coisas para lá, com satisfação, dever cumprido. Ele falou, combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei minha fé, a coroa está me reservada, né? Aí falou, faz a obra do evangelista, falou para Timóteo. Aí no capítulo 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo de número 9, olha o que diz aqui, pessoal, versículo 9, procura vir ter comigo depressa. Pessoal, Deus não vai esperar para mim, esperar para você a vida toda. Nós aqui temos que nos prepararmos. O próprio apóstolo Paulo disse que devemos viver hoje como se Jesus Cristo voltasse amanhã. A pergunta que não quer calar, que você faça para você. Irmãos, esses dias eu estava vendo na internet, irmãos, uma coisa que até me emocionou. 2 aninhos, irmãos, o garotinho teve um mal súbito, morreu. Irmãos, a nossa vida é tão frágil, Deus pode tirar o fôlego, eu posso cair aqui agora, pessoal. O que você tem que preparar? Para onde você vai passar a eternidade? Você vai passar a eternidade ao lado do Senhor? A Bíblia fala, procura vir ter comigo depressa. Não demora não. Existem pessoas que simpatizam com a nossa igreja. Eu sou simpático, eu gosto da igreja. Tem outros que, além de ser simpático, frequenta. Eu sou um frequentador, eu faço campanha, eu faço corrente. Mas muito mais do que ser simpatizante, frequentador, é você ser um discípulo. Pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, eu me batizei. E se eu me batizei, eu estou me santificando para quê? Para mim não perder o que Deus já me deu, minha salvação. Procura vir ter comigo depressa. Aí no versículo 10, porque o Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Então Paulo estava falando o seguinte, irmãos, ele quando escreve para Timóteo, ele falou, você não demora não, Timóteo. Aí ele fala, o Deus me desamparou, amando o presente século. Irmãos, olha que privilégio que o Deus tinha de aprender direto com Paulo, principal apóstolo da igreja, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, pessoal. Eu creio que o Paulo tinha alguma coisa para ensinar, como tem até hoje as suas escrituras sagradas, mas o Demas amou o presente século. Tem pessoas que ficarão de fora do reino dos céus lá na eternidade, porque amou mais o presente século, amou mais as coisas deste mundo, né? Então, pessoal, às vezes o pastor é usado por Deus, a Bíblia fala sobre o dízimo, né? A 10ª parte que faz a pessoa prosperar, e tem pessoas que ela, por amar o presente século, ela não dou, vai ficar de fora, irmão. Se a Bíblia fala que lá tem rua de ouro, a praça de ouro, a cidade de ouro, Deus está preparando tudo isso para aqueles que amam, está preparando para mim, está preparando para você. Deus é Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aí ele fala que o Deus desamparou amando o presente século. Aí ele dá uma missão, fala dos outros, né? Amando o presente século foi para Tessalônica. Aí o Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Esses dois, Paulo deu uma missão para eles. Aí o versículo 11, só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então lá no final, irmãos, né, a Bíblia Sagrada diz que o Paulo manda a carta para Timóteo, falando, quando você vier, eu quero que você me traz o Marcos. Aquele mesmo que o Paulo despachou na segunda
segunda viagem missionária, falou, não vai comigo, mas ele continuou, ele permaneceu, irmãos. Irmãos, o nosso Deus não rejeita ninguém, pessoal. A Bíblia diz, vinde como estás, é como você está, você tem que vir. Mas a Bíblia não fala, permaneça como estás. Nós temos que permitir, irmãos, pelo Espírito Santo, ser moldado, ser lapidado. O Marcos era garoto novo, agora ele está mais maduro, se amadureceu, e acontece que ele faz as viagens lá com o seu tio Barnabé, e no final Paulo falou, me traz o Marcos, porque ele é útil para mim, para o ministério. Por quê? Porque ele continuou, ele perseverou, ele não saiu, não abandonou, não desistiu. Então acontece o seguinte, traz ele lá, porque ele me é útil para o ministério. Se você souber esperar, irmãos, a tua hora também vai chegar, irmãos. O problema é que nós somos muito imediatistas, nós não temos paciência, nós somos igual criança, nós quando quer uma coisa, parece que a gente está dando até birra. Nós temos que esperar, falar, não vou esperar nas promessas do Senhor, eu vou me santificar, vou me preparar, Deus vai fazer eu chegar onde Ele quer que eu chegue, aonde eu tenho que chegar, em nome do Senhor Jesus. Aí no versículo 12, também enviei Tíquico a Éfeso, e quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então Paulo continua dando uma explicação para Timóteo. Eu enviei o Tíquico, é uma maneira carinhosa de chamar o Tito. Depois você lê o livro de Tito, que o Paulo só dava bucha para Tito. Aí você fala, mas caramba, o Tito também tinha tudo para falar, só pega bucha de canhão. Mas não, Deus, o Paulo confiava em Tito as tarefas mais difíceis, porque as igrejas problemáticas, porque sabia que ele resolvia o problema. Ele falou, eu mandei Tíquico lá a Éfeso. Aí ele falou, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Paulo estava preso. Ele falou, quando você vier, você me traz a capa. Por quê, irmãos? Porque a capa é um agasalho, irmãos, do inverno. Ou Paulo estava passando frio na prisão, ou estava chegando o inverno, ele estava prevendo. Irmão, se você está sentindo, você está meio frio na fé, você precisa orar mais. Você precisa se cobrir mais, ler mais a Bíblia em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque a Bíblia fala que aquele que é santo, ele vai se santificar ainda. A Bíblia fala que aquele que é justo, ele vai buscar mais a justiça ainda. Mas o que é sujo? Ele vai se sujar ainda. Então eu tenho que nos santificar em nome do Senhor Jesus. Traz a capa que eu deixei em Troade. Porque o frio está batendo na porta. Hoje, irmãos, nós estamos vendo, às vezes, o esfriamento da igreja, o esfriamento de pessoas que já não se dão mais a Deus, já não se entrega mais ao Senhor. Às vezes a pessoa, irmãos, está todo mundo buscando a presença de Deus, aquela presença gostosa, a pessoa está incomodada. Que hora que cabe isso aí? Esse cara ora demais, é louvor muito alto, grita muito. Não, se você não suporta a presença de Deus, irmãos, você está longe do Senhor, você precisa chegar perto. Para que Deus vai fazer questão de você no reino dele? Às vezes tem pessoas que se sentem maior do que o lugar. Eu sou muito importante. Não, o importante é Jesus, irmãos. Nós temos que colocar no nosso coração. O João Batista, quando falaram, os discípulos de Jesus estão batizando mais pessoas que você, ele falou que diminua eu, que cresça ele. Então nós temos que buscar a bênção de Deus. Às vezes, irmãos, tem coisas que na sua vida você fala, pastor, parece que de um tempo para cá as coisas estão sendo mais difíceis para mim, as coisas são mais brigadas, é mais suado. Por quê, irmãos? A Bíblia fala em João 3,27, o João Batista disse, o homem não pode receber nada se não for dado dos céus. Então vem de Deus. Se vem de Deus, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso estar na presença de Deus, na vontade de Deus, em nome de Jesus, que venha fazer a obra acontecer. Aí que mais que diz aqui, irmãos? Principalmente os pergaminhos, Naquela época você sabe que não tinha a Bíblia impressa como nós temos, era escrito a próprio punho, os pergaminhos, e Paulo falou, eu quero voltar às origens, eu quero voltar a ler, Às vezes tem pessoas que falam, mas pastor, eu já li a Bíblia todinha. Irmãos, não é quantas vezes você já leu a Bíblia, todo dia leia, nem que seja um pouquinho, medita, Deus vai falar o seu coração, Ele vai revelar a você em nome do Senhor Jesus.
Aí no versículo 14 diz assim, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Então você vê, irmãos, que na época de Paulo já tinha. O Paulo falou, Alexandre, o latoeiro, está falando que o Alexandre era um fofoqueiro, né? Ele falou, o Senhor paga segundo as suas obras. Nem porque o Alexandre inventou a questão de Paulo, lá fez fofoca, o Paulo desistiu. Pastor, eu desisti porque foi um irmão que chegou na igreja, falou mal de mim, o outro me olhou torto, o pastor me atendeu, ou fulano não gosta de mim. Não, continua olhando para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Aí o versículo 15 diz assim, tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras, né? Então o que ele está falando? O seguinte, irmãos, ele falou o seguinte, você tenha cuidado dele, porque ele resistiu a muita das nossas palavras. Então, irmãos, quem resiste às palavras que nós pregamos, irmãos, né, não está resistindo a um irmão. Pastor, eu não gostei da mensagem do Senhor. Eu costumo dizer que eu prego, mas quem fala é o Senhor. Eu sou só um mensageiro. O dono da mensagem é o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Existem pessoas, irmãos, que às vezes são de orgulho ferido. Ela não reconhece que está errada. A pessoa não insiste no erro. Nós todos estamos sujeitos a errar. O que nós não podemos é insistir no erro. Eu estou errado, vou voltar de novo ao caminho. Em nome do Senhor Jesus. Nós temos alguns exemplos de pessoas que desistiram na Bíblia. E aqueles que desistiram nunca mais se falou deles, irmãos. A Bíblia fala sobre quando a Noemi, ela vai lá, irmãos, em Belém, ela sai de Belém de Judá e ela vai peregrinar nos campos de Moabe, que ela fica viúva e ela fica sem os 2 filhos, irmãos, que ela tem as 2 noras. Ela faz um teste com as noras e uma das noras se chamava Orfa. Falou, minhas filhas, vocês estão livres do compromisso, vocês podem ir embora. E a órfã vai, despede da sogra e ela volta para o povo de Moabe. E nunca mais eu vou falar de órfã no universo bíblico, né? E aí, irmãos, fala de Ruth. A Ruth seguiu a sogra e ela se torna uma das ancestrais de Senhor Jesus. Ela entra na linha da genealogia de Jesus. Então a órfã poderia estar aí também, mas não está, pessoal. A Bíblia fala que quando Filipe estava pregando o Evangelho em Atos dos Apóstolos, tinha um certo Simão, que ele tinha lá artes mágicas. Aí ele viu Pedro orando e colocando as mãos sobre as pessoas recebiam o Espírito Santo. Ele oferece dinheiro, pessoal. E ele oferece dinheiro e fala assim, não, é o seguinte, o dinheiro seja contigo para a perdição, né? E aí acontece que nunca mais se ouviu falar também desse Simão. Ele desistiu. Todo mundo que desiste, não se denuncia a voz dele. Irmãos, que se fala de você no reino dos céus, por você estar continuando em nome do Senhor Jesus, estar perseverando em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala de Jonas, né? O Jonas desistiu da missão que Deus deu para ele. Deus fez ele voltar lá. Você vai lá pregar para Nínive. Ele paga passagem, entra no navio e vai para a reta oposta, vai para Tarso. Deus fez ele voltar. Mas olha o sofrimento, o transtorno que poderia ter sido evitado. Imagina ele lá 3 dias e 3 noites dentro do ventre lá do peixe. 3 dias e 3 noites, irmãos, o que ele bebeu? O peixe engole lá a água salgada, pastor. O que ele comeu? Irmãos, aquele suco gástrico, né, dentro do estômago, tendo que se equilibrar para não ser sugado do estômago por intestinos, né, tanto grosso como delgado. O coração dele foi muito duro, levou 3 dias para se arrepender, né? Então, pessoal, o que a Bíblia fala a respeito de nós? Eu vou terminar aqui em Daniel capítulo 12, versículo de número 13. Depois de Ezequiel é Daniel, antes de Oséias, né? Um dos profetas menores. Abra lá, Daniel, capítulo 12, versículo de número 13. Tem pessoas, irmãos, que ela está até desistindo da promessa de Deus. Fala, pastor, antes eu esperava, hoje eu nem espero mais. Pastor, eu tinha um sonho, hoje eu nem tenho sonho mais. Por quê? Porque eu não acredito que o meu sonho vai se realizar. Irmãos, Deus não mentiria para você. A Bíblia fala que Ele é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Às vezes você está desistindo do seu sonho, mas Deus não desistiu do que Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir, Ele é Senhor em nome de Jesus.
Olha o que diz aí no capítulo 12, versículo de número 10. Daniel 12, último capítulo de Daniel, último versículo de Daniel. Isso aqui é um conselho de Deus para mim e para você, irmãos. Eu não sei se você hoje é o primeiro dia que você está entrando na igreja, ou se já é um milésimo, você já tem décadas na igreja. Vale tanto para aquele que está começando, como para aquele que já está há muito tempo. Olha o que diz aqui, versículo 13. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás à tua sorte no fim dos dias. De vez em quando nós ficamos sabendo, pastor, um aconteceu isso, outro aconteceu aquilo, outro abandonou, outro perdeu a fé, outro se desviou. Irmãos, olha para você, não se compara com ninguém. A Bíblia fala, tu porém vai até o fim. O Senhor é autor e consumador da nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Olha para o Senhor, irmãos. A salvação individual é pessoal. Se a outra pessoa não quiser, você quer. Se o outro não vai, fala, eu vou, em nome do Senhor Jesus, eu vou até o fim. E Deus vai abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu fazer uma oração, o pessoal está em casa. E os que estão aqui, curva a sua cabeça, sentado mesmo. Senhor Jesus, abençoa essa pessoa que está em casa. Meu Deus, se tem algum demônio, meu Deus, tem feito essa pessoa desistir, desanimar, meu Deus, desviar, se esfriar na fé, eu repreendo esse mal, digo mal, solta essa vida, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que essa pessoa volta de novo, Deus, a corrida, volta, meu Deus, a brilhar, meu Deus, o brilho da salvação, ser o que ela era, fazer o que o Senhor chamou ela para fazer, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, e para nós aqui, meu Deus, despedimos de casa e nós fazemos a oração, meu Deus, para participarmos da Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus.